Especial Mês da Mulher, Inspira Ação, apresenta. Olá, eu sou Lili Marquise e este é o programa Quarta Revolução, aqui pela Vale TV. E hoje as convidadas para falarmos de um assunto que precisa ter uma ancoragem: empreendedorismo feminino. E elas, do Ladies in Tech, a Aline Bush, que também é da Colocker. Oi, Lili, prazer estar aqui contigo. Marcele Blumer, seja bem-vindo, Marcele. Obrigada, Lili, muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Muito bem, a gente está encerrando aí esse mês de março com muitas conquistas, muitas coisas aconteceram e as mulheres realmente colocaram a mão na massa, né? Teve muito evento, teve muito bate-papo, teve muita conversa e nós, as apresentadoras aqui da Vale TV, contribuímos com painéis para falar sobre inspiração. Mulheres que inspiram e que têm recados a falar. E a gente encerra aqui no Quarta Revolução trazendo empreendedorismo feminino. Falando assim, Aline, contigo, eu gostaria que tu trouxesse para nós assim as tuas vivências e experiências que ainda precisamos conversar e trazer à tona, né? Porque tem muita coisa que nesse mundo do empreendedorismo não é muito legal. E não é falado, né? Bom, então, prazer estar aqui novamente. Eu sou a Aline, para quem não me conhece, sou CEO e fundadora da Colocker. A Colocker é uma startup de armários inteligentes. A gente oferece endereços alternativos de entrega de produtos e serviços por meio de lockers. E eu já estou aí no mundo do empreendedorismo tech, né, da tecnologia, já fazem um pouquinho mais de 4 anos. Mas desde os meus 15, a minha família tem lavanderia, tem uma rede de lavanderias e, querendo ou não, eu sempre ajudei, então essa questão do empreendedorismo tá na minha vida desde cedo. E eu tenho 29 anos, mas meus amigos, então não é nem que eu acho, mas meus amigos olham pra mim e sempre falam que eu pareço sempre mais nova. Então, imagina quando eu tinha 16 anos, eu parecia ter 9. Então, isso sempre foi uma realidade diária pra mim. E aí, quando eu abri a Colocker, né, eu tinha que levar o meu pai comigo nas reuniões pra fazer um peso, tanto masculino, mas também de experiência, né, pra, enfim, pessoas do mercado. E sempre foi uma dificuldade, assim, não de me posicionar, mas da pessoa, desde o início, levar a sério o meu posicionamento, ou até, enfim, negociações, pensamentos, né, ideias. Então, tem algumas coisinhas que a gente pode contar, algumas vivências que aconteceram, não muito boas, algumas boas também, né? A melhor foi ter conhecido a Mari, ter conhecido a Dani, a Aline, que fez a gente criar o Ladies in Tech. Se não fosse esses acontecimentos ruins que a gente passa, o Ladies não estaria aqui, né? Então, a gente consegue ainda tirar coisas boas de momentos ruins. Eu acho que fracassos, eles também fazem parte desse contexto do empreendedorismo, né? Só que a gente também tem que falar deles, né, Aline e Marcele? Porque muitas vezes a gente fica preocupado com esses pequenos fracassos que nos impedem de caminhar. E eu gostaria que tu trouxesse para nós aí das tuas experiências, né, desses fracassos e até mesmo os percalços no meio do caminho que acabam nos fortalecendo. E tu tem vários exemplos, eu queria que tu trouxesse aí para nós podermos refletir. Sim, Lili. Sabe aquela coisa de que tu se forma e tu acha que em 4 anos tu vai estar ganhando milhões? Isso acontece muito, principalmente na minha área. Seria bom, seria. Na minha área de formação, que é o direito, né? Só que no meu caso, eu me formei muito nova, eu me formei com 20 anos de idade. Eu também, não sabia disso. Não sabia? Eu também. Então, nos formamos muito nova. Aí, eu estava com a minha profissão consolidada, eu considerava consolidada, porque eu já tinha o meu escritório,
Eu dava aula em cursos preparatórios, estava entrando numa universidade como professora. E o que aconteceu? Eu descobri que eu tinha hidrocefalia. E eu tive que largar tudo, porque eu não sabia o que ia acontecer. Comecei do zero, vim para Porto Alegre, trabalhei em escritórios de advocacia como associada. Nesse cenário de não que seja ruim trabalhar como associada, gente. Só que assim, no contexto que eu estava, eu já tive que retroceder na minha profissão. E eu sempre falo que nessa experiência sempre tem um aprendizado. Eu entrei num MBA para sair melhor advogada e sair empreendedora. Na tecnologia. Na tecnologia. Nossa, que coisa boa! Não abriu um negócio normal, abriu um mais difícil. Porque eu vi uma oportunidade de negócio, então talvez se eu tivesse ficado lá no meu escritório dando aula em cursinho, eu jamais estaria aqui agora, né? Então sempre tem aquele percalço na tua vida que te traz experiências que tu nunca imaginou ter e que realmente vão te trazer resultados, né? Eu até fiz uma palestra esses tempos atrás que era de advogada CEO, que eu falo, né? Que eu imaginava que a minha carreira ia ser assim. Mas na verdade a carreira da gente é um eterno vai e volta, né? E tu nunca sabe onde tu vai parar. Então é isso que eu gosto de sempre compartilhar, né? Que nem sempre o nosso caminho é linear. Entre o planejado e o realizado tem um abismo ali abismo. De situações e de desafios que a gente passa que acabam também incrementando, né? Afinal de contas, como seria se fosse tudo tão linear? É verdade. Ia ser chato, com certeza. Aline, esses dias eu estava assistindo uma empresária falar e ela disse assim: eu fui buscar um sócio homem porque é muito mais fácil tu dizer não para uma mulher, já dizer não para um homem é mais difícil. Então ela estava contando a experiência de buscar um sócio homem que era para ela poder alcançar as grandes empresas. E eles começaram a fechar negócios. Sim. É um pouco triste essa experiência, mas é totalmente a realidade. Assim, a gente vê que existem startups só de mulheres, mas querendo ou não, assim, é muito ruim trazer isso, assim, porque incomoda, né? Acho que incomoda todo mundo e incomoda falar sobre isso também. Mas isso existe realmente e tanto que eu conheço startups só de mulheres que, enfim, procuram investimento, vão fazer seu pitch e as perguntas para ela às vezes é muito mais difícil do que para uma startup que tem um homem apresentando. Os questionamentos para a mulher são muito maiores, então a gente tem que estar sempre ali comprovando que a nossa ideia está certa, comprovando que o nosso processo é o certo ou é o melhor, ou se não for o melhor, pelo menos é o que a gente acredita, né? Que os dados estão corretos. Que os dados estão corretos, eu não sei por que acham que a gente tem o poder de inventar, bem que eu queria inventar o número que eu tenho na minha conta, mas não consigo. Mas sim, isso realmente existe e eu já passei por isso mesmo. Eu sou a única founder da minha startup e quando eu conto isso, até as pessoas, como assim única founder? Não tem nenhum outro homem te ajudou? Tu fez isso tudo sozinha? Falei, sim, eu fiz isso tudo sozinha. Por que tu tá tão espantado com isso, né? Eu não sei se de repente achava que questionam a capacidade, mas isso choca muito mais do que um homem ser o único founder de uma startup. Eu tenho amigos que são o único founder. Aí eles contam que, claro, hoje eles já têm sócios, assim como eu, mas a ideia de ser a única founder choca muito mais do que um homem contando que é o único founder de uma startup. Na verdade, isso não choca nada, né? Isso não choca. É normal. Mas, enfim. Deveria ser algo normal, tu né? consegue ver no semblante da pessoa que, sério, tá, não, mas agora tu tem um sócio, né? E é sempre o sócio, né? Não uma sócia, né? Claro, enfim, o gênero masculino nas palavras é sempre o padrão, né? Até isso daí é uma outro assunto, por que é o padrão, né?
pessoas, enfim, que a gente nem precisa entrar agora. Mas sempre quando perguntam, mas você não tem um sócio? Tenho, sim, eu tenho um sócio, mas vou procurar uma outra sócia. Eu falo, mas eu tenho uma desenvolvedora mulher no meu time também, desenvolvendo junto com a gente, porque mulher na tecnologia desenvolvendo é mais difícil ainda do que no empreendedorismo. Com certeza. Que difícil, né? E isso indiferente do mercado, né? Se é o mercado mais tradicional, da velha economia, como a gente costuma falar, ou se é desse novo mercado, dessa nova era, as startups, né? Os conceitos, eles ainda estão muito fortes, porque é uma questão cultural. Eu acho que essas reflexões, elas precisam ser trazidas à tona, porque nós precisamos trazer a consciência, porque o discurso, ele ainda é muito forte, né, Marcele? Sim, até é uma coisa importante ter ser levantada, que as mulheres têm que tomar consciência disso. Por que eu digo isso, Lili? Porque eu era uma mulher que eu preferia trabalhar com homens. Nos meus escritórios, eu sempre busquei escritórios em que eu era a única ou uma das poucas mulheres, porque eu achava que era mais fácil trabalhar com homens. Até que eu falei com uma amiga minha e ela falou assim, quem sabe o teu grande desafio, a tua grande evolução seja trabalhar com mulheres. E eu ainda ri dela, não, mas trabalhar com homem é muito mais fácil, né? E eu não via que isso era uma coisa que me prejudicava, porque eu estava colocando eles como pessoas mais fáceis de lidar com do que mulheres. E eu não via isso. Então, há também, né, o machismo na mulher. Essa percepção de que a gente, ao dar espaço e dar maior valorização aos homens, também nos prejudica. E a gente acaba fazendo isso de forma automática, sem perceber. Eu era hoje eu prefiro trabalhar com mulheres, né? Aprendi, realmente, eu precisava aprender, precisava ver como a parceria feminina é mais forte, é mais rentável e é mais construtiva, né? Não que a parceria com homens, ela é importante, super importante, mas se a gente quer abrir espaço, nós temos que nos pegar na mãozinha e dizer assim, ó, vamos junto, né? E tem que ser de mãos dadas, né? Porque a gente tem que dar voz. Muitas vezes as mulheres, elas se retraem, infelizmente, em função de toda essa estrutura que existe, porque não dá pra gente colocar a viseira e achar que não existe, simplesmente no discurso dizer não, porque isso aí não é mais assim. Não, é assim. É o machismo estrutural, né? O famoso machismo estrutural, né? Existe muito uma questão que hoje em dia está se popularizando, né, o machismo estrutural, falar sobre machismo, aí agora tem o feminismo, né, que é militar, e está vindo junto a militância. Lá no Ladies, né, a gente costuma falar muito, a gente não é contra os homens, a gente é só a favor das mulheres e queremos dar mais espaço para as mulheres. Eu estava falando com uma amiga semana passada também, que ela falava, eu tento formar um grupo para dar voz à mulher. Na verdade, a gente não tem que dar voz, porque a mulher tem voz. A gente tem que dar espaço e ouvidos para a voz daquela mulher, né? Então, se confunde muito a questão do ser a favor da mulher e do tentar colocar a mulher hoje em dia na sociedade com feminista, militância, e não é machismo. Na verdade, é machismo. Tá tudo certo. Usar o termo feminazi, que eu escuto muito. A mulher que defende assiduamente outra, ela não é uma feminista, ela é uma feminazi, né? E aí é vista até pelas próprias mulheres, às vezes, com um olhar preconceituoso. Como se ela fosse uma aberração, né, na sociedade, só porque ela está dizendo, olha, nós existimos e queremos o mesmo espaço. É esse o discurso. É o mesmo espaço, não é outro espaço, não é um espaço maior, é o mesmo espaço, a mesma voz. Exatamente. Ai, gurias, eu tava numa conversa de bar, assim, com outras amigas, várias ali já, né, nas suas carreiras já muito bem sucedidas, e eu trouxe esse assunto, assim, eu passei por uma situação em 2022 que me fez repensar meu modelo de negócio, que foi em função do machismo estrutural, porque eu tenho certeza que da situação onde eu estava, se fosse um homem, seria diferente, né? A situação em si.
E uma situação indelicada, desnecessária, lamentável, mas que, infelizmente, ela é muito comum. Só que, ao longo dos anos, a gente cria uma armadura para enfrentar isso, só que isso cansa, né? E nessa mesa de bar, eu compartilhei essa situação. E aí uma delas disse assim, poxa, Lili, hoje ela, né, ela anda de lancha, faceira, né, vai viajar para o exterior e tal. E ela disse assim, não, eu nem tô assim tão nativa, mas eu nunca vivenciei isso. E acho que isso não é uma realidade, Lili. Eu disse assim, não, vamos refletir sobre. E foi muito legal o bate-papo, porque a gente trouxe algumas situações e num segundo encontro ela disse assim para mim, Lili, eu refleti sobre as coisas que tu disse. E eu pensei o seguinte, na minha carreira sim, que é na área da comunicação, eu tive muito preconceito. Só que eu não tinha me dado conta. Então, assim, o quanto é importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a pessoa ou não enxerga que está tendo barreiras, ou talvez ela está tão inserida ali naquele contexto que acha normal. E não aceitar também, porque eu passei por uma situação semelhante em uma das minhas startups, e eu aceitei, porque no momento em que aconteceu essa situação, e eu já contei aqui sobre ela, eu verificando que o meu sócio, ele era atendido com mais rapidez, sem ser questionado, eu passei a atribuir essa questão de conversar com os desenvolvedores para ele. Olha, eu preciso de tal relatório. Para que tu precisa desse relatório? Não importa, Tom. Só pede. Só pede. Porque eles vão te atender mais rápido. Só pede. Então, porque eu tentava e, além de demorar, ainda era questionada, né? Por que eu queria aquilo. Mulheres muito criativas, por sinal, né? Até o jeito de contornar essa situação indesejada. Mas foi uma solução? Foi. Mas hoje eu vejo que, no fim, eu acabei aceitando que, para eles, o meu sócio tinha mais voz do que eu. Embora eu que tenha idealizado o projeto, eu que tenha tocado o projeto, eu que tenha feito quase tudo no projeto, e ele seja mais um sócio capital, no fim, eu tenho razão, ok. Já que vocês são homens e se relacionam melhor, vocês se viram aí. É que eu acho que eu acho que a mulher tem muito disso de resolver. Tá, azar, é isso. Vamos resolver. O que precisa para resolver? É isso? Então tá, seja feito isso. A gente não se pega tanto no mimimi como dizem, eu acho, sabe? A gente pode até se pegar no mimimi um pouquinho, mas o objetivo é sempre fazer alguma coisa, é arrumar. Se tem algum problema, é arrumar. Então, acho que isso também é uma característica da mulher e o que faz eu, pelo menos, gostar de trabalhar com outras mulheres. É esse tino de vamos resolver e não importa, mas vamos resolver. Mas isso a gente consegue perceber de que em diversos nichos, né, não interessa onde eles estão, a gente acaba se deparando com isso. Mas não é só coisa ruim, né, gurias? O empreendedorismo feminino é muito mais do que isso. Isso existe, é importante a gente trazer isso à tona, né? Mas eu gostaria de falar agora de sucessos, né? Sucessos da vida, assim, né? E vocês, tão jovens, já têm muito sucesso nessa área de tecnologia. A Colocker, e aí depois, Marcelo, eu quero que tu traga também, trouxe uma ruptura nesse jeito de fazer negócio. Conta para nós como é que é essa solução hoje funcionando. Sim. Bom, eu tive o primeiro contato com o Locker, na verdade, no mochilão que eu fiz. E quando eu voltei para Porto Alegre, né, eu estava naquela dúvida se eu ia entrar no mercado de trabalho, procurar alguma vaga, ou ficava na lavanderia da minha família, ou, enfim, abrir um negócio. E aí eu estava vendo uma pesquisa que as pessoas não viam as lavanderias nos bairros. E lavanderia é que nem salão de beleza, quase. Tem uma em cada esquina. E aí eu fiquei pensando como é que eu posso levar a lavanderia da minha família para onde as pessoas estão. Foi aí que eu fiz a ligação com os lockers e assim surgiu a Colocker, para levar a minha lavanderia, para prédios comerciais e residenciais. E aí, conforme foi passando o tempo, a gente desenvolveu aí eu encontrei meu sócio, a gente desenvolveu o hardware e software próprios, e hoje a gente viu que ficar nichado no segmento de lavanderia que é tão pequeno, dá para se dizer perda de tempo, porque tinha um mercado muito grande que a gente podia avançar, que é o mercado de entregas, né, de produtos comprados pela internet. Então hoje a gente instala lockers
em pontos estratégicos, e aí pode ser condomínios, pode ser supermercado, pode ser, enfim, qualquer outro lugar, para oferecer como opção a pessoa receber a encomenda ali 24 horas por dia, 7 dias da semana, e retirar quando ela quiser, né? Muito para aquelas pessoas que moram em casa ou prédio sem porteiro e não tem como receber. A gente também pensa na inclusão dessas pessoas. Imagina as pessoas... eu sou de Porto Alegre, né? Então, Porto Alegre tem a Cruzeiro. Ainda hoje, tem pessoas que moram na Cruzeiro que não tem CEP. Então, o correio não chega nessa pessoa. E como é que uma pessoa hoje, em pleno 2023, não tem a possibilidade de comprar pela internet, né? Ou ela até tem, mas ela manda entregar na casa de uma outra pessoa. Então, tem que, querendo ou não, pedir um favor. Então, o locker serve como uma opção de entrega para qualquer pessoa receber encomenda de qualquer lugar e retirar quando ficar melhor, né? Não precisa sair do trabalho para receber, pode, no percurso para casa, pode retirar a encomenda. Disrupção total, né, Aline? Total. E uma fundadora, esse é o que indigna. E a única fundadora, não é o locker. Eu acho que isso é o que indigna a plateia, né, que verdade. julga. Marcele, hoje tu tá no outro lado do oceano, né, e nesse ramo jurídico, mas que tu trouxe aí a tecnologia embutida também para esse processo tão tradicional. Conta um pouquinho para nós desse teu sucesso também. Hoje eu tenho 2 Legal Techs, que é o termo que a gente usa para startup que é voltada para uma solução jurídica, né? E a minha primeira startup foi a Smart Judice. A Smart Judice hoje é um marketplace jurídico. Nós conectamos advogados no país inteiro aos que precisam de advogado, sem precisar sair de casa, sem precisar pedir indicação, sabendo da qualidade técnica desse profissional, porque nós na Smart Judice a gente se certifica que esse profissional possui realmente pós-graduação que ele diz que tem, ele vai ter que comprovar que ele tem aquela experiência que ele diz que tem, também a gente valida essa experiência. Então, todos os nossos profissionais, eles são certificados pela Smart Judice. Então, realmente vai estar contratando um advogado especialista. A ideia da Smart Judice, na verdade, surgiu do seguinte ponto. Eu precisei de um advogado para trabalhar comigo lá no Espírito Santo, salvo engano, que era para fazer um protocolo de um recurso. E eu tive que entrar nessas empresas de logística jurídica e pedir. E eu precisava para outro dia. E eu ligava, e eu perguntava, tu tem alguém lá? E a pessoa falava, eu vou procurar. E eu naquele desespero, e aí eu não sabia quem ia ser, porque eu tive que entrar em contato, não tinha um contato direto com esse profissional, não sabia quem eu estava contratando. E isso me deixou meio frustrada. Sim, imagina, né, o receio também. Exatamente. E eu não encontrei solução para isso. Por que que nós não temos uma solução em que eu tenha, até como escritório, possibilidade de saber quem eu estou contratando lá do outro lado para fazer esse trabalho para mim? Essa foi a ideia da Smart. E a EasyDocs já é um SaaS, né, um software as service, que ele é voltado para automação de peças jurídicas, porque a gente vê o advogado como uma parte estratégica. Hoje em dia, o advogado só apaga incêndio, né? Geralmente só procura advogado quando está PT na tua empresa. PT é perda total, gente. Só quando está perda total na tua empresa. E, na verdade, a gente pode atuar mais na parte estratégica, fazendo com que as empresas estejam estruturadas de forma segura, né? E com menos passivo trabalhista, que é um dos grandes impeditivos de crescimento da empresa, porque ela já nasce com dívida trabalhista sem saber. E só vai procurar o advogado quando tiver um problema, né? Um primeiro funcionário entrou com uma reclamatória trabalhista, vou ter que procurar um advogado. E às vezes o rombo é muito grande, né? É muito grande e às vezes inviabiliza o negócio. Então, só que o advogado ele não tem esse tempo, porque ele tem que peticionar, ele tem que trabalhar muito no processo. Então, a EasyDocs, ela surge como uma parceira para ajudar a acelerar a advocacia, tanto na parte da automação de peças jurídicas, como na parte de jurimetria, que é de saber quais seriam o teu resultado de determinada ação. Porque daí o advogado ele consegue saber se para a empresa, naquele caso, é melhor fazer um acordo ou bater até o final, né? Ir até o último recurso. A gente já sabe o que vai valer a pena.
através desse sistema, que é uma data analytics voltado para o direito. Então, as duas soluções que hoje a gente trabalha. E que legal, né? Num mercado tão tradicional que é o jurídico, né? Que muitas vezes a gente escuta assim, isso não pode ser feito. A gente só olha assim, meu Deus, será? Eu acho que falta também um pouquinho de atualização desses profissionais. Tem uma frase que eu gosto muito, que é agora me fugiu o nome dele, mas é um empresário bem-sucedido, que ele fala o seguinte: eu não contrato advogados para me dizer o que eu não posso fazer, mas sim dizer como eu faço aquilo que eu preciso. Perfeito. Marcele, e sobre inteligência artificial agora? Uma das coisas que veio na mídia, agora arrancamos 2023, falando muito seriamente sobre isso, o impacto disso nos negócios. Tu está trazendo aqui duas soluções da tua área jurídica. Como isso causa impacto no negócio legal, né, do Legal Tech, porque vai tirar os empregos dos advogados? Olha, Lili, sinceramente eu duvido muito. Eu acho que ela vem para auxiliar os advogados, mas não para tirar o trabalho deles. Por quê? Porque no Brasil a gente tem um sistema que favorece muito, e na verdade ele é baseado na interpretação das leis. E tu concorda comigo que cada um vai ler o texto da lei conforme bem entender. Não é como... Eu vejo a inteligência artificial muito mais aplicável num sistema jurídico como nos Estados Unidos, que tu trabalha com casos julgados. Então, tu pega um caso e diz, nesse caso aplica tal precedente. E tu só precisa achar o precedente. Então, a inteligência artificial que busca e diz assim, esse caso aplica esse precedente. É muito mais aplicável do que tu dizer aqui, no Brasil, tu ter uma máquina que interprete a lei. Vai ser difícil, vai ser complicado. É uma coisa que eu descarto? Não, porque a gente já viu que nada é impossível. Mas atualmente, inclusive o ChatGPT, eu vejo como um auxiliar, não como um inimigo do advogado, né? Pelo contrário, né? Eu acho que ele facilita muito, Muito. o encontrar, porque é muita coisa, é muita legislação, é muita jurisprudência. Eu acho que ela pode auxiliar nesse operacional. Exatamente. Até é interessante porque lá nos anos 90, meu pai é advogado também, ele usava uma coletânea que vinha por CD-ROM, que o nome era Jurisíntese. E essa coletânea era o seguinte: tu tinha o artigo da lei e embaixo tinha clique aqui, jurisprudência. Daí tu clicava e abria todas as jurisprudências que eles buscavam sobre aquele artigo. Clica aqui e veja quais os artigos relacionados, súmulas. Então tu tinha tudo isso num único software. Hoje a inteligência artificial faz isso sem o clique aqui, porque ela vai trazer tudo isso num único documento. Então isso a gente já existia na área jurídica nos anos 90. Só que hoje se apavora mais porque quando tu fala em inteligência artificial, todo mundo pensa, não vai tirar o meu trabalho. Mas não, isso já existia, só que de outra forma, né? Perfeito. Nossa, o quanto a gente tem de oportunidades, né? A gente ouvindo vocês, assim, trazendo soluções para situações tão corriqueiras da nossa vida, como uma entrega, né? Mas que pode ser de uma maneira diferente e mais acessível, né? Porque o caso que tu trouxe aqui para nós é excepcional, é acessibilidade pura, né? É dar dignidade para as pessoas. O impacto disso a gente não consegue nem mensurar, né, Aline? E é uma coisa tão básica, né? Na nossa vida hoje, como a gente é acostumado a receber, comprar pela internet, receber no outro dia, agora com essas entregas full, né, que é no mesmo dia, é tão comum, mas a gente tem que lembrar que ainda assim, hoje em dia, pleno 2023, tem gente que não pode receber porque não tem como um local para receber a encomenda, né? Muito bem, nosso papo muito gostoso, prazeroso e leve aqui para falar sobre empreendedorismo feminino está encerrando, mas fica o convite para vocês voltarem aqui. Marcele está voltando, então abandonando de novo os brasileiros mas e voltando. Volta. Ah, que bom! Fica o convite para vocês retornarem aqui para os nossos estúdios da Vale TV para termos essa arsenal aqui de novidades e também de reflexões provocativas sobre empreendedorismo feminino, tecnologia e inovação. Duas startupeiras aqui
inaugurando o nosso novo formato aqui na Vale TV. Te aguardo na próxima semana com esse mesmo formato, agora, né, fazendo uma entrega bem mais descontraída também. E muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece. A gente que agradece. Obrigada, Aline. Sou Lili Marquise, este é o programa Quarta Revolução e até o próximo encontro. Especial Mês da Mulher, Inspira Ação. Patrocínio Instituto Ivoti. Apoio Faculdade INH e Secrei. Centro de Espiritualidade Cristo Rei.